Quando o Pedro me mandou um mail a convidar, eu não pude deixar, obviamente, de aceitar de imediato por ter recebido este prémio, não é, para além da simpatia, como é evidente, pelo seguinte, não, em 2001 nem sabia a data em que tinha sido, apareceu o prémio Adelina Mar da Costa, numa notícia pequena de jornal, vimos isto, e o André Freire, eu, a Cristina, a Lessane Bandeira, a Marina Costa Lobo e o Pedro Magalhães candidatámos. E o que foi interessante, acho que já disse isso ao João Távora, penso que já referi isso, foi o júri, era um júri plural. José Carlos Vasconcelos, uma série de pessoas. Não fizeram nenhum escrutínio ideológico das pessoas e dos seus percursos, etc. E daí que, para além da honra de ter recebido o prémio, seja também a honra de ter recebido de uma instituição que não faz um screening ideológico das pessoas, tanto que é assim que me convidaram para hoje vir aqui falar sobre, a propósito de um post, que eu venho falar de um post, não é os que publicam um texto, um ensaio, não, eu publiquei um post. O Pedro, aliás, já assistiu, foi uma intervenção brevíssima num colóquio sobre as direitas. Eu não falaria muito sobre o post, porque até para os que não foram, já agora ter um bocadinho mais de visitantes lá no blog, mas é um post um bocadinho longo sobre a cultura da direita. Já me disseram porque é que não escrevi também sobre a cultura de esquerda. Bem, o Ricardo Marchi convidou-me para falar sobre a cultura de direita. E porque a minha perspectiva de abordagem da direita ali, e penso que é uma perspectiva que é correta, que é uma perspectiva etnográfica. A direita deve ser tratada, deve ser estudada não numa perspectiva ideológica ou política, ou também pode ser nessa perspectiva, mas eu preferi um prisma, digamos, tribal, porque a direita, ou as várias direitas, são uma tribo acantonada e não têm um perfil ideológico muito definido. Ao contrário do que se passa com a esquerda, não há uma cultura... Porquê é que não fazem um livro também? Porquê é que não fazes um livro sobre a cultura de esquerda? Não há uma cultura de esquerda em Portugal. Não há uma cultura de esquerda no sentido em que a esquerda é hegemónica do ponto de vista cultural. E, ao ser hegemónica do ponto de vista cultural, não segrega várias subculturas, à semelhança do que acontece com a direita. Exemplos de porque é que a esquerda é hegemónica. Tivemos, ainda há pouco tempo, e está a ser gravado, mas não tenho problemas nisso, o Dr. Mário Soares disse que durante o Estado Novo não havia fome, mas as crianças não tinham sapatos. Alguém num blog qualquer perguntou se comeriam os sapatos para matar a fome. Havia fome no Estado Novo. O que eu quero dizer é, se essa afirmação de que não havia fome no Estado Novo fosse preferida por qualquer um de nós, eu não quero falar também como se estivéssemos numa espécie de maçonaria, numa reunião maçónica, por qualquer um de nós, ou por qualquer outra pessoa, pelo Rui Ramos, por exemplo, seria, obviamente, isso desencadearia um vendaval completo. Porque negar a existência da fome no Estado Novo é negar realidades evidentes, pelo menos num certo período do Estado Novo. Mas, portanto, há, sem dúvida, um duplo critério, tenho falado muito disso com o Pedro Lomba, um duplo critério naquilo que pessoas ditas de esquerda podem dizer e pessoas que, não estou a dizer que ditas de direita, já também estava a falar com o Pedro a dizer que já vi muita gente que diz eu sou de não esquerda, que é uma coisa um bocadinho, quer dizer, eu sou não heterossexual, é um bocadinho estranho as pessoas começarem a definir-se, fazer a sua saída do armário desse género, não é? Mas realmente a pessoa definir-se por oposição a não ser de esquerda é um bocadinho curioso. Mas isto tudo só para vos dizer, também não vos queria amassar muito, acho que seria mais interessante discutirmos, este acantonamento da direita tem sido virtuoso para ela. E tem sido virtuoso do ponto de vista de humildade, de falta de arrogância e também da necessidade de estabelecer pontos de diálogo. O que é que quer dizer com isto? É que, e era isso que eu falei um bocadinho no ensaio, no post, o que querem chamar, a direita só conseguiu afirmar-se na esfera pública quando se aliou, numa síntese um bocadinho heteróclita e confusa, quando se aliou a uma certa esquerda
festiva, culturalista, etc. Só a partir desse momento é que, e eu sei que estão na forja projetos mediáticos, estou a olhar para o Duarte apenas por amizade, projetos mediáticos de centro-direita, talvez, mas só quando a direita conseguiu vencer o rótulo, esse rótulo, é que conseguiu estabelecer esse tipo de pontos e vencer essas barreiras. Pedi-lhes que fizessem comigo um exercício, eu estou a falar de um púlpito, mas não quero dar a ideia muito fradesca, mas que fizessem comigo um exercício não espiritual, ou talvez espiritual, intelectual, que é pensar o seguinte. Penso que todos vós já foram a uma loja chamada Vida Portuguesa. Dos que não foram, poderão ir. Já foram todos, a Vida Portuguesa no bairro, que é da Catarina Portas, não é? Agora pensem por uns minutos se essa loja fosse da propriedade do irmão dela, Paulo Portas. Vamos fazer aqui um minuto de silêncio e pensar. O que é que seria, do ponto de vista mediático, se aquela loja que vende os lápis Viarco, que vende cadernos da mocidade, que também vende, como é evidente, desenhos do João Belmonte, etc., se aquela loja fosse detida pelo Dr. Paulo Portas? Seria um vendaval, porque diriam logo que era queque, que era... Isso seria o mínimo que diriam. Que era revivalista, que era saudosista, nacionalista, o que quisermos. Assim não, assim é trendy, não é? E porquê? Isto é importante percebermos que é o mesmo estabelecimento comercial, e sei que estão aqui vários advogados, ou pelo menos alguns, o mesmo estabelecimento comercial, portanto a coisa que todos leram o professor Orlando Carvalho com aquele livro... O mesmo estabelecimento comercial, se for detido, que é um espaço que apenas tem objetos, se for detido por uma pessoa tem uma conotação, se for detido por outra tem outra conotação. E isso é uma ditadura de pensamento em relação ao qual nós devemos combater, não é? Porque eu acho que é uma grande limitação para todos, sobretudo para quem profere essas coisas. Porquê? Porque não tem consciência da sua própria limitação ideológica. Houve um comentário que até é simpático, realmente ao texto que eu fiz, do João Teixeira Lopes, do Bloco de Esquerda, dizendo... Houve uma parte que eu confesso que é uma linguagem tão intrincada que eu não percebi, mas que dizia que aquilo demonstrava rizomas e coisas do género que eu não percebi, que não fiz... não sou da agronomia. Mas houve uma parte que ele dizia que assim António Araújo demonstra a hegemonia da direita. Há várias hegemonias, é sempre um bocadinho, e não vou voltar ao Gramsci, há várias hegemonias. Realmente... No meio dos negócios, da advocacia, de tudo, como é evidente, a hegemonia poderá ser de pessoas mais conotadas com a direita, num certo sentido, possivelmente, e no meio empresarial, como é, aliás, natural. Agora, no meio jornalístico, há uma grande hegemonia da extrema-esquerda, não representativa, minoritária, não representativa os jornais também não têm que ser propriamente um plebiscito de todos os dias, como... Não tem que ser um plebiscito da nação, não tem que representar a nação. Agora, se fizermos uma sondagem na redação de jornais como o Público está... Só que isso configura o próprio perfil do jornal. Isso não tem assim nenhum mal, pelo contrário, também pode ter uma certa virtude, que é haver um centrão em Portugal, um centrão digamos, o que dizem o Bloco Central de interesses, e a imprensa está a ter algum, digamos, complexo de esquerda. Isso pode funcionar como uma espécie de checks and balances informais, em si mesmo não tem nenhuma... não é negativo. Só é negativo na medida em que pode sufocar o aparecimento de vozes alternativas. Quando eu digo alternativas, porque quem é verdadeiramente alternativo é a direita cultural, não é a esquerda cultural, porque essa não é da alternativa. Essa é mais do sistema e tem vindo a ser alimentada por sistema há mais de 30 anos, não é? Quem é alternativo é quem contesta isso. E também refiro lá no texto que a internet mudou tudo, como é evidente. O aparecimento da blogosfera permite uma democratização completa quando eu digo a verdadeira, o 25 de Abril, do ponto de vista informativo, deu-se com a internet. É isso que permite o acesso de vozes de todos os quadrantes aos jornais e não a passagem pelo crivo, que é um crivo sensório que existe, das direções dos diferentes jornais. Que, como é evidente, fazem uma seletividade e colocam colunistas de uma certa área política ou comentadores
de um ponto de vista minoritário, apenas para dizerem que são mais ou menos representativos. Mas não são, como nós vemos pelo perfil dos diferentes jornais, consegue-se inclusivamente publicar insultos pessoais, como ainda recentemente o Rui Ramos foi alvo, insultos pessoais e verdadeiramente personalizados em relação a pessoas, para além de, como também aconteceu em relação ao Rui Ramos, na altura que publiquei, para além de mentiras, não é? O facto de se dizer que a história do Rui Ramos nega o caráter ditatorial do Estado Novo, não é verdade, está lá escrito. Portanto, agora, a verdade não existe nos jornais. A blogosfera, dentro de tudo aquilo que tem de mau e que é péssimo, também permite essa democratização e sobretudo, o acesso de várias correntes de opinião que se afirmam pelo seu talento, isto é, os níveis de audiência não são medidos de acordo com a publicidade ou isso, mas de acordo, ou com os patrocínios, mas de acordo com o seu talento. Isso também quebra também as redes de sociabilidades hierárquicas e até as hierarquias sociais, em que só escreveriam, à esquerda ou à direita, quem fosse conhecido ou quem se tivesse afirmado. Há pessoas que nasceram na blogosfera, não é? Como é que ele se chama? João Gonçalves, não é? O Paulo Guinot também se afirmou na blogosfera. Não seria nada porque não tinha redes nem credenciais, que não outras, que não... Isso não significa que tenha talento, significa apenas que é um bom blogger. Agora, o grande drama da direita, eu estava a falar com o Pedro aqui na mesa e tudo, o grande drama da direita em Portugal, para além de haver várias direitas e, portanto, ser difícil defini-las, ao contrário, digamos, de uma certa esquerda, é que houve uma vitória póstuma, passados 40 anos, do Dr. Salazar sobre a vida política portuguesa, porque ele continua a condicionar a vida política portuguesa. No seguinte sentido, uma das coisas que unia quer o Salazar, quer o Álvaro Cunhal, era um terror à formação de um partido democrata cristão. Houve umas tentativas do Cardeal Cerejeira junto do Padre Abel Varzim, para o Padre Abel Varzim, que tinha algumas credenciais, tinha um trabalhador, junto a Joca, etc., para formar um partido democrata cristão parecido com as forças do de Gasperi, etc., da Itália, do pós-guerra. Ora, isso, como é evidente, horrorizava o Dr. Salazar, porque seria uma forte ameaça à coesão da União Nacional e do próprio regime, se surgisse uma força democrata cristã. Mas também, curiosamente, devia ser o único ponto em que estavam irmanados, aterrorizava o Dr. Álvaro Cunhal. Porquê? Porque pressentia nas suas representações que uma democracia cristã num país maioritariamente católico, estamos a falar dos anos 50, 60, seria, e sobretudo com ligações internacionais, às DCs italiana e alemã, seria algo que conseguiria possivelmente ter feito, eu não gosto muito da história contrafactual, mas ter feito a transição para a democracia. Isso não aconteceu, essas tentativas não aconteceram, tanto que o protagonista delas, mais conhecido, foi António Alçada Batista, mas às tantas era aquilo que ele próprio se definiu como um general sem tropas. Há tantas, dizia-se que em Portugal existiam, já contei isso, 3 democratas cristãos, que eram o António, o Alçada e o Batista. 3 em 1, que é a mesma pessoa. Que deu um grande apoio, foi aliás com a engenheira de Lina Mar da Costa, a seguir ao 25 de Abril, foi até a Itália, porque tinha grandes contactos com a democracia italiana, a democracia cristã. Portanto, o facto de, por uma convergência única e impensável, quer o PC do Dr. Cunhal, quer o Estado Novo do Dr. Salazar, terem impedido a formação de uma democracia democrata, de um partido, se quiser, não diria um partido, de um grupo democrata cristão sustentado, acabou por condicionar o formato do sistema de partidos no pós-25 de Abril. E temos um sistema de partidos muito marcado pelo rotativismo da mediocridade, não é? Como sabem, e um sistema de partidos um bocado esquizofrénico. Porquê? Porque, também estava a falar isso com o Pedro e com os Pedros, aliás, se nós perguntarmos a um sueco como é que é o sistema português, o sistema político ou partidário português, e dizermos o partido de centro-esquerda do poder defende o socialismo democrático,
e o partido de centro-direita defende a social-democracia, ele deve julgar que estamos doidos, não é? Portanto, porque um defende a social-democracia, outro defende o socialismo democrático, então, mas qual é o tipo de alternância? Mas isto significa que toda a cultura político-partidária portuguesa se tem feito por influência remota e do peso ainda do pós-salazarismo, se tem feito e jogado ao centro. Quando eu digo isso, não estou a fazer a apologia da direita ou da esquerda, não é isso que está em causa. Mas a situação que temos em Portugal atualmente é o seguinte: uma extrema-esquerda fragmentada e dividida, mas do ponto de vista político, mas com uma sobre-representação mediática e na transmissão das representações e das ideologias, porque as representações são ideologias, a uma camada crescente jovem, mas sublinho, sobre-representada em termos de projeção simbólica, mas subrepresentada em termos efetivos, do ponto de vista partidário. Temos um centro muito dominado por este rotativismo da mediocridade e temos uma direita que, para ser partidária, teve que se aproximar do poder e deixar de se constituir como alternativa à direita, se quisermos, em termos de força partidária. E portanto, há toda uma esquerda, há toda uma direita que fervilha na blogosfera, e etc., que tem que provar que é culta, que é uma coisa curiosa. Praticamente, os intelectuais de direita em Portugal têm que fazer uma prova de aferição, um exame, coisa que não é exigida a um intelectual de esquerda, mas tem que fazer uma prova que é culta, e mais do que isso, tem que fazer uma prova autocomplexada de esquerda. Eu também vejo filmes do Woody Allen, gente, quer dizer, um indivíduo que seja de esquerda tem que ter carimbos no passaporte. Eu também gosto da música de Zeca Afonso, mas quer dizer, não pode ser, o indivíduo não pode dizer uma coisa desse género. Enquanto, como é evidente, há, portanto, um condicionamento muito grande mental que ainda existe. É normal, não sei se é normal que exista, mas temos que ter a consciência que ele existe. E desse modo, isso acaba por provocar uma necessidade que a direita cultural tem, que é, só consegue ultrapassar os seus limites, porque senão é logo etiquetada, arrumada, catalogada e está sem qualquer futuro. Só consegue ultrapassar os seus limites quando entra pelo domínio do humor, da loucura. Porque é a capacidade de provar. Porque eu falava com uma pessoa de direita e dizia, era interessante uma vez fazer também alguém fazer sobre a cultura de esquerda, ou sobre as culturas de esquerda. Eu disse, não, eles não têm capacidade de autocrítica, nem de loucura. De loucura no sentido de gozar consigo próprios, etc. Não têm muito essa capacidade. Porquê? Porque 30 anos de hegemonia criam hábitos instalados, como é evidente, criam uma convicção de hegemonia e, portanto, de uma espécie de impunidade. Isto é, uma pessoa pode dizer que não havia fome no Estado, não havia nada de acontecer, não há qualquer tipo de crítica. Como é evidente, o Ramos ou qualquer outra pessoa para publicar uma história tem que dizer que havia ditadura e coisas, gente, só não usa fascismo porque é uma pessoa rigorosa, mas tem que dizer que havia ditadura, porque senão não passa. E mesmo dizendo que havia ditadura, acaba por ser perseguido, não por que escreveu, mas por quem é. Mas isso, enfim, acaba por não ser mau, essa necessidade da direita, de alguma direita, ter a necessidade de estabelecer pontos. Porquê? Porque também há um risco, e sabem que também há um risco numa certa direita, que é a direita, quando se torna hegemónica, também pode ter derivas complexas, não é? E todos nós sabemos que podem pôr em causa a própria democracia. Enquanto a esquerda pode estar à vontade para louvar aquele da Coreia do Norte que morreu, quer dizer, matou milhões, mas o PC apresenta condolências, a esquerda tem que ter muito cuidado, a direita tem que ter muito mais cuidado sobre isso. E este duplo fator é que eu gostava de discutir convosco, qual é que seria, e com isto acho que não vou ocupar-vos muito mais tempo, qual é que seria a razão e a causa disso. Na minha opinião, ainda é
um triunfo póstumo, digamos, do salazarismo e toda a retórica da oposição, dita de resistência ao salazarismo. Agora, que foi também dominada por um grupo. Isto é, o PC consegue fazer uma encenação como ter sido o único opositor ao salazarismo, esquecendo outro tipo de opositores que também existiram e foram, se calhar, até muito mais eficazes. Mas, enfim, mas sobre isso eu não me quereria muito pronunciar. Sobretudo o que eu procurei fazer naquele texto, e não foi propriamente uma digressão revivalista pelos anos 80 e 90, ainda acho que isso as pessoas possam ter gostado, e esqueci-me, não é esqueci-me. Eu, por exemplo, não referi, por exemplo, os monárquicos. Porque há muitos, como uma expressão que existia no Estado Novo, monárquicos do coração. Há muita gente no CDS, em outros partidos, e até, se calhar, no PS e tudo, que são monárquicos do coração. Há também um certo complexo nos monárquicos em afirmar-se. Eu digo isto, não sou monárquico, mas para das pessoas afirmar-se como monárquicos. Também têm que fazer o seu outing, um dia destes. Mas o que é facto é que isso acontece porque há, sem dúvida, riscos de derivas numa certa direita. Quando eu estou a dizer riscos, já não falo de uma direita ultramontana, porque eu penso que o declínio do peso da Igreja já não e até, sobretudo, na sociedade portuguesa, a fraca presença pública da Igreja na discussão de grandes questões fraturantes, comparando, por exemplo, com a Espanha, não é tanto da Igreja, mas há ainda o lastro se quisermos, ninguém quer ser, esta direita cultural só se pode afirmar porque renegou, se quisermos, a extrema-direita dos desfiles do 1º de dezembro, do saudosismo salazarista, etc. Até por essa reatividade, portanto, até por ter a necessidade de renegar, continuo a achar que o pós-salazarismo é muito, isto é, vivemos ainda, 40 anos depois, num regime muito marcado pelo pós-salazarismo. Mas, enfim, não queria alongar mais. Se quiserem fazer algumas perguntas.